Olá! Sejam muito bem-vindos a essa nossa revisão focada em um dos assuntos que mais cai em concurso público hoje em dia: inteligência artificial. A ideia aqui é passar pelos pontos essenciais, de forma rápida e direta, para garantir aquelas questões que fazem toda a diferença na aprovação. A pergunta na tela é essa, e o nosso objetivo também. A meta é que ao final desta conversa, os conceitos-chave de IA estejam bem claros na cabeça, prontos para serem aplicados na hora da prova. Então, vamos nessa! Bom, antes de mais nada, a gente precisa de um mapa, certo? E é exatamente isso que esse diagrama é. Pense nele assim. Inteligência artificial, a famosa IA, é o campo grandão, o universo todo. Dentro dela, a gente tem áreas importantes. Machine Learning, ou ML, é uma delas. E Deep Learning, o DL, é uma especialização dentro do Machine Learning. E o tal do PLN, o processamento de linguagem natural, ele está ali, conversando com todo mundo. Entender essa hierarquia é o primeiríssimo passo. Isso já evita um monte de confusão. Ok, vamos mergulhar no primeiro grande tópico, Machine Learning. E o foco aqui é total naquilo que as bancas, tipo Sebrasp, FGV, adoram cobrar, sem enrolação. A definição parece simples, mas ela é super poderosa. Machine Learning não tem nada de mágica. É basicamente ensinar computadores usando dados. A gente alimenta o algoritmo com um monte de exemplos e ele aprende os padrões dali para depois conseguir tomar decisões ou fazer previsões sobre dados que ele nunca viu. Tá, mas que tipo de tarefa essas máquinas aprendem a fazer? As que mais aparecem em prova são essas aqui. Classificação é basicamente dizer se algo é A ou B, tipo, esse e-mail é spam ou não é spam. Regressão é quando a gente quer prever um número, como o preço de um imóvel. E agrupamento é sobre encontrar grupos que fazem sentido nos dados, sabe? Tipo, separar clientes por comportamento de compra. Guardar esses exemplos ajuda demais a fixar os conceitos. Agora, muita atenção aqui porque isso despenca em prova. A diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado. A palavra-chave, o pulo do gato, é rótulo. No supervisionado, a gente entrega os dados e as respostas certas. É como dar a prova com gabarito. Já no não supervisionado, a gente só joga os dados para o algoritmo e diz, se vira aí, acha alguma coisa interessante. Ele tem que descobrir os padrões sozinho. Essa é a diferença fundamental. Vamos continuar avançando no nosso mapa. Chegou a hora de falar das redes neurais, que são a base do tão famoso Deep Learning. E entender o que diferencia uma coisa da outra é crucial. A grande inspiração aqui é o nosso cérebro. Uma rede neural artificial é um sistema com neurônios digitais que se conectam e trocam informações. Eles ficam organizados em camadas e cada camada vai aprendendo a reconhecer uma parte do problema, dos detalhes mais simples aos mais complexos. E essa é a estrutura básica. Os dados entram pela camada de entrada, o input. Aí eles passam pelas camadas ocultas, as hidden layers, que é onde a mágica acontece, onde o processamento pesado rola. E no final o resultado sai pela camada de saída, a output. Quanto mais camadas ocultas, mais profunda e mais complexa é essa rede. E essa imagem aqui é perfeita para entender a grande virada de chave. No Machine Learning mais tradicional, um ser humano precisa preparar os dados, extrair as características importantes antes de entregar para o algoritmo. Já no Deep Learning, a própria rede neural, por ser tão profunda e complexa, aprende a fazer isso sozinha. Ela descobre o que é relevante direto dos dados brutos. É essa automação que faz o Deep Learning ser tão uau. E aqui, anotem isso, porque é um pega-ratão clássico de concurso. Para que o Deep Learning consiga aprender tudo isso sozinho, ele precisa de uma quantidade absurda de dados. Muitas questões vão tentar te induzir ao erro dizendo que ele funciona bem com poucos dados. Falso, mentira, guardem isso. Deep Learning é faminto por dados. Bora testar o que a gente viu? Questão quentinha da Sebrasp. A afirmação diz que as redes de Deep Learning imitam o cérebro humano usando uma combinação de entradas de dados, pesos e viés. E aí, com base no que a gente conversou, isso tá certo ou tá errado? Pense um pouquinho. Gabarito, certíssimo, a descrição tá perfeita. É exatamente isso que a gente discutiu. A inspiração no cérebro e o uso de pesos para dar mais ou menos importância para as conexões é a alma do negócio. Mais um ponto garantido na prova. Beleza, vamos para a nossa última área técnica da revisão de hoje. Processamento de linguagem natural, o PLN. É aqui que a gente ensina as máquinas a entenderem a nossa língua, seja escrita ou falada. O objetivo do PLN é esse: quebrar a barreira de comunicação entre humanos e máquinas. Sabe os assistentes virtuais, tradutores automáticos, os chatbots que a gente usa todo dia?
Tudo isso é aplicação direta de PLN. Para uma máquina conseguir entender um texto, ela segue meio que um roteiro, um passo a passo. Primeiro, a análise léxica, que quebra a frase em pedacinhos, as palavras. Depois, a sintática, que tenta entender a gramática da frase. Aí vem a etapa-chave, a semântica, que busca o significado por trás das palavras e, o mais importante, resolve ambiguidades. E por último, a pragmática, que olha o contexto geral para entender a real intenção. E olha aí, mais uma questão real, agora da FGV. O assunto é chatbot e a necessidade de resolver ambiguidades. Qual daquelas etapas que a gente acabou de ver é a responsável por essa tarefa? Gabarito. Análise semântica, claro, como a gente viu na tabela. Se a questão falar em significado ou resolver ambiguidade, a resposta vai ser, em 99% dos casos, análise semântica. É uma daquelas conexões diretas que as bancas amam cobrar. Ufa, chegamos na reta final. Agora é hora de amarrar tudo, consolidar o conhecimento. Vamos fazer aquele resumo do resumo com os pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Se for para levar só 4 coisas dessa nossa conversa, que sejam estas. Primeiro, a hierarquia, a ordem das coisas. IA engloba ML, que engloba DL. Segundo, a grande diferença em ML é se os dados têm rótulo ou não. Terceiro, o pega-ratão. Deep Learning precisa de muito dado. E quarto, em PLN, análise semântica é a ferramenta para entender significado e resolver ambiguidade. Isso tem que estar tatuado na mente. E para fechar, fique essa pergunta. Desses pontos que a gente revisou, qual deles pode ser o seu grande trunfo na hora H? Identificar o que ficou mais claro hoje ajuda a direcionar o resto do estudo e a transformar um tema que assusta muita gente numa vantagem competitiva. Bons estudos e até a próxima!